vida do aspirante bem versado, os tumultuosos sentidos desviam a mente, quer seja durante a prática meditativa, como também durante sua atuação no processo do mundo. Aquele que em sua vida, durante o alinhamento dos veículos, ou seja, o processo de elevar a consciência por meio do yoga nos corpos sutis, chega a dominar a força gerada pela paixão e a ira, é um yukta. Este aspirante é bem-aventurado. Os Shastras, as escrituras sagradas, afirmam que os sentidos são sutis. Mais sutis que eles é a mente, mais sutil que a mente é o intelecto, e mais sutil que o intelecto é o Atma, ou espírito. Conhecendo assim o princípio de vida como transcendendo Buddhi, intelecto, Manas, a mente, Indriyas, os sentidos, disciplinando a mente mediante Buddhi e Vritti, o intelecto, e a dedicação sintética, ó tu de grandes proezas, vence o adversário que se apresenta como uma perversa paixão, difícil de subjugar-se. Esse aqui é quase o fim, alguns dos versículos, quase do fim do 5º capítulo, intitulado Siksha Gita, da parte do conhecimento do Bhagavad Gita. Esses versículos a gente trouxe com a seguinte ideia. Bem nesse que a gente acabou de falar aqui, está falando exatamente como se dentro de nós existisse uma forma de hierarquia, alguma coisa assim, quem comanda quem dentro de nós? E tem todo um processo, como vocês viram aqui, Então, nesse sentido, a gente sempre traz, porque parte do que a gente faz com a nossa meditação, sentido de yoga, que é alinhar, fazer todo um processo de trazer a minha mente, as minhas emoções, alinhar com o meu corpo físico, as minhas sensações, tudo num só comprometimento. É isso que é o sentido da meditação e de yoga. E isso é o que a gente chama de alinhamento veicular. São os nossos vários veículos, nossas várias densidades vibratórias. Às vezes a gente acha que a gente é só o corpo, só o que a gente pensa, só o que a gente sente, e a gente é tudo isso, mas tem que ter uma diretriz, e essa diretriz é o que se busca fazer com a meditação. E esse alinhamento, como ele falou aqui, uma coisa que a gente gosta de repetir, trazer, vira e mexe a gente traz esse versículo, para a gente saber que hierarquia é essa que está dentro da gente. O nosso corpo tem uma densidade vibratória, e ela tem um poder sobre nós, ele atua. Quando eu sinto fome, quando eu sinto qualquer coisa, ele está conversando comigo e chamando a minha atenção para eu atender numa necessidade, está ali. Acima dele estão aquilo que a gente chama que são os nossos sentidos. Os nossos sentidos são todas as informações que chegam para a gente através do olhar, do ouvido, do paladar, da audição, de tudo que a gente percebe através dos sentidos. São 5 os sentidos básicos aqui com os quais a gente funciona, e eles se desdobram e muito mais sutis à medida que você também evolui, ou seja, fica tudo muito mais complexo. Assim, tem a capacidade de ver, aqui, alguns de nós aqui no óculos, na lente, já temos ele debilitado, esse sentido da visão, Mas o da audição, do paladar, do tato, do olfato, tudo isso são por onde chegam informações, são os veículos por onde a informação chega. E elas chamam a gente para outra coisa. Meu corpo pode estar sentado quietinho aqui. Se eu começar a sentir um cheiro da comida da casa da minha mãe ou da minha avó, eu já vou viajar. Se eu ouvir algum tipo de música que eu vivi em determinada sensação, determinada emoção, determinada coisa, eu também vou viajar para lá. Ela vai. São os meus sentidos chamando a minha atenção. Ou eu chego aqui, tem uma informação muito bonita ou muito desarmônica, aquilo também vai me remeter a outras coisas. Esses são os nossos sentidos. Acima desse sentido está a nossa mente.
a nossa mente que é meio que assim, o maestro dessa orquestra. Ele meio que vê o que ele faz com tudo isso que chega, de que forma ele usa, que orientação que ele dá para todas essas informações que ele está recebendo, do corpo, dessas sensações todas, e o que a minha mente está fazendo com tudo isso. Então a mente, ela vai gerenciando tudo isso. Só que acima da mente, como fala aqui, tem o que a gente chama do Budi. O Budi é o nosso corpo intelectivo, e aí pode confundir com intelecto no sentido assim. Uma pessoa que lê muito, ela funciona muito no Budi. Não. Porque o Budi, no sentido do que a Shuddha-dharma coloca, esse corpo acima da mente, que é o búdico, ele é um corpo, vamos dizer assim, de entendimento, mas que ele vem com outro tipo de subjetividade. Ele é a nossa percepção quase que intuitiva. Então é uma mente muito mais sutil que essa, que funciona para as coisas práticas da nossa vida. Essa que nós estamos usando agora é para as coisas bem objetivas. Entender, falar, ver o que essas informações estão falando comigo, de que forma isso me afeta. Tem uma mais sutil que essa, que é a intuitiva, que é esse Budi. E é esse que se procura, através da meditação, funcionar conscientemente. Inconscientemente ele funciona. Vira e mexe a gente tem umas sacadas, uns insights. De repente eu li um livro que eu já li umas 3 vezes, que eu acho ele o máximo. Mas pela primeira vez aquela frase falou comigo. Isso é uma coisa que acontece muito com as escrituras sagradas, principalmente, porque elas têm uma certa, vamos dizer assim, processo hermético, né? Um processo de descobrimento que depende muito do seu caminhar para dentro, para perceber o que está escrito ali. A escrita é a mesma, só que de repente algo fala comigo de outra forma, porque eu estou sintonizado de outra forma. É esse corpo que a gente pretende funcionar mais conscientemente com a meditação, né? Então é esse aí. E acima desse está o Atma, que é o Espírito. Ele é o grande coordenador de toda a mágica que acontece na nossa vida. E é ele quem é o provocador de tudo que acontece. Mais que isso, né? Porque ele sabe exatamente qual é a lição de casa que a gente tem que ser levado, né? Então, ele é o que promove as coisas. Ele é o grande diretor do nosso cenário, do nosso processo, né? Inclusive, uma coisa que às vezes a gente trata como uma coisa toda revelia, parece que a gente não tem nada a ver com isso, né? Às vezes até fala, nem queria vir, quando você está num momento meio complicado da vida, eu nem queria vir, eu acabei vindo, né? Com aquela cara meio que assim, não tem nada a ver com isso. Imagina. Nosso processo evolutivo, o espírito, ele acaba trazendo uma série de circunstâncias para promover tudo que a gente passa, que é para o nosso desenvolvimento e crescimento. É o nosso espírito que coordena, quando dentro da mãe recebe espermatozoide e o óvulo, é o nosso espírito que vai coordenar o que nós vamos fazer com aquela matéria que chegou. Ele pega uma matéria bruta e é ele que vai ter inteligência, mais ou menos, na atuação na matéria, que depende da minha evolução de alma, para ver o que ele faz com aquilo. Então, às vezes tem 4, 5 filhos de uma mesma família. Os pais são, sei lá, tem miopias, tem uma propensão para diabetes, uma propensão para essa ou aquela doença, ou uma propensão para alguma outra coisa muito boa ou muito difícil. Mas é aquele espírito, quando ele recebe aquilo, ele vai gerenciar o que ele faz com aquela matéria. Se ele for mais evoluído que os pais, ele vai ser menos afetado pela matéria complicada que ele recebeu. Se ele for menos, ele vai ser afetado por toda a carga que ele recebeu, porque ele não tem como gerenciar aquela matéria, ele não tem controle sobre aquilo, né? Agora, um mais evoluído, maior que os pais até, ele pode fazer muito boas coisas com uma matéria até complicada que chegou nele. Então, o espírito é o coordenador de tudo. Então, isso é muito legal da gente entender, porque faz a gente lidar de outra maneira com várias coisas da nossa vida. A gente normalmente tem uma propensão a achar o culpado. O culpado está sempre fora de nós, né? O culpado é o mordomo,
O culpado é o governo, o culpado é o pai, a mãe, o culpado é um monte de gente, menos eu mesmo. E na verdade, isso que a gente falou do espírito gerencia o nosso processo, e o espírito a vida da nossa vida, né, vamos dizer assim, tem toda uma ascensão sobre tudo isso. Só que poder que ele tem? E não é o poder que ele tem todo, mas que poder eu dou a ele com a minha ciência. Essa é o que a meditação faz, porque eu vou tomar ciência disso e eu vou dar o poder a quem de verdade é o rei da casa, e não fazer o que a gente faz. Porque hoje a gente fica muito à mercê de tudo que acontece. É como se meu corpo mandasse em mim, minhas sensações mandam em mim, minha mente manda em mim. Eu não sei o que eu faço com nada disso. É como se eu fosse um dono da casa que está acéfalo, sem cabeça, sem coordenação, sem controle sobre si mesmo. E é isso que a meditação faz com a gente. Ela organiza, porque eu vou aprender a me submeter a esse espírito que está em mim. Eu vou aprender a me alinhar com esse espírito que está em mim. Então, eu vou ler a frase de novo aqui. Isso aqui vale para um monte de coisa da nossa vida. Isso que a gente acabou de falar sinteticamente aí. Mas, por exemplo, se eu tenho uma relação muito forte com o meu corpo e com a minha alimentação. Por exemplo, uma coisa que a gente faz muito. Hoje em dia, a gente é empurrado para cuidar bem do corpo, né? E que bom, né? Pelo menos nisso a gente já desenvolveu uma certa autoestima, que bem isso a gente lidava há muito pouco tempo atrás. Mas aí, às vezes assim, eu tenho uma alimentação que eu falo assim, dentro do meu critério, da minha consciência, da minha inteligência, a melhor alimentação é essa. Então eu vou ser desde carnívoro, vegano, vou viver de ar por um tempo, ficar só no prana, só no ar, enfim, você escolhe. Só que o corpo é o último e o mais denso. Então, se eu tiver um corpo todo purificado com a alimentação que eu mesmo escolhi, com a minha mente, com a minha inteligência, mas se eu tiver uma mente que passa o dia inteiro com raiva, com mágoa, com ressentimento, odiando tudo, você acha que a pessoa pode ser saudável? Nunca que ela vai ter saúde plena. Porque esse corpo sutil, que é a minha sensação, e a depender de como eu uso essa mente para gerenciar isso, não tem como eu ficar bem. Vai, em algum momento, aparecer uma confusão ali na frente, porque ela é mais sutil, e como mais sutil, ela tem mais controle sobre tudo que está acontecendo aqui. Então, esse é um processo que vale para a gente pensar nisso. Então, quando eu estou, desde um resfriado, uma época boa para a gente ficar com resfriado, com tosse, sei lá mais o que hoje, até se proteger, né, conforme o lugar, não gosta nem de ficar perto, porque tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa acontecendo ali, tem. Só que o que vai gerenciar todo o seu processo tem a ver com todo esse mecanismo. Então eu posso tomar um monte de vitamina C, tá preparadinho para todas as gripes que vem aí, vou lá, tomo vacina, me preparo para isso, mas o meu mental e o meu emocional estão todos confusos, bagunçados e fora do controle. Então isso me deixa sempre vulnerável. Então, o que a gente faz com o nosso mental, como que a gente coloca a nossa mente, se isso tudo está debaixo desse corpo intuitivo que é o búdico, e acima disso, buscar estar cada vez mais alinhado no cerne, que é o espírito, que é esse o treinamento que se faz com a meditação, para isso. Então aí eu me submeto ao verdadeiro dono da casa e não faço ao contrário, né? Então isso é uma coisa importante da gente saber, né? Porque a gente aí vê, né, a subjetividade das coisas com as quais a gente trabalha o tempo todo, né? Vou ler de novo esse principal versículo aí que a gente acabou de falar agora. Os Shastras, né, que no caso é essa escritura sagrada, é a nossa da Shuddhadharma, que é o Bhagavad Gita. Mas em cada linha, né, de religião, de filosofia, tem o seu, que é a linha mestra que organiza aquilo, né? Os Shastras afirmam, no caso o próprio Bhagavad Gita, que os sentidos são sutis. Mais sutil que ele é a mente. Mais sutil que a mente é o intelecto, que é esse Buddha que a gente falou. E mais sutil que o intelecto é o Atma, que é o Espírito.
Então essa é a nossa hierarquia dentro da nossa própria casa. Essa é a linha que coordena. E é isso que é o tal do alinhamento veicular que ele fala no versículo antes, né? Aquele que, olha lá, durante o seu alinhamento dos veículos, ou seja, o processo de elevar a consciência por meio do yoga, nos corpos sutis, chega a dominar a força gerada pela paixão e a ira. Esse é o Yukta, o aspirante bem-aventurado. O Yukta é o aspirante disciplinado, né? Aquilo que a gente está buscando ser. Estamos com as nossas Mahabharatas, nossas grandes batalhas, fazendo o nosso processo, certo? Vamos então fazer a nossa meditação, que é todo esse alinhamento veicular que ele falou aí, né?